O mercado de cartas contempladas é um dos mercados mais lucrativos que existem. Ele te possibilita alcançar rentabilidades mais singelas, de 10% ao ano no caso de contemplações mais tardias e até rentabilidades surpreendentes de mais de 5.000% ao ano. E muitas pessoas têm dúvidas sobre esse mercado. Como ele funciona? Qual o melhor consórcio para contratar e depois ganhar dinheiro com a venda da carta contemplada? Depois que contemplou, onde vender, para quem, quanto pedir na carta contemplada, até que momento é vantajoso ainda fazer a venda. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te trazer o passo a passo de como transformar o consórcio em um negócio muito lucrativo. E ainda vou te mostrar como nós fizemos para fazer a venda da carta contemplada de uma cliente que conseguiu uma lucratividade de R$140 mil. Então, bora pro vídeo! Olá, que bom te ter por aqui! Eu sou Michele Ferreira, do Casal do Consórcio e especialista em investimentos com consórcio. Nesse canal, nós ensinamos como investir e multiplicar o seu dinheiro de uma maneira simples, segura, rentável e automática por meio do consórcio de investimento. Bom, quando nós falamos em venda de cartas contempladas, muitas dúvidas surgem. Por isso, eu selecionei as 4 principais dúvidas mais frequentes que as pessoas me fazem. E são elas: como funciona uma carta contemplada, onde vender a carta contemplada, para quem vender e quanto pedir na venda. Então vamos lá. A primeira pergunta: como funciona uma carta contemplada? Uma carta de crédito contemplada, ela dá o direito a seu dono de utilizar o crédito contratado no momento que ele quiser, para então comprar um bem à vista. A carta contemplada, ela tem um valor de mercado muito superior a uma carta não contemplada. E por quê? Porque a carta contemplada, ela representa para quem está vendendo o bem um dinheiro à vista. Por isso que você consegue ter bons lucros no momento de fazer a venda dessa carta. Geralmente, pessoas que não têm paciência nem tempo para entrar em um consórcio a contemplar, ou então que não querem pagar juros de financiamento, vão atrás de cartas contempladas. De maneira bem resumida, funciona assim: você contrata um consórcio a contemplar e no momento que ele contempla, ao invés de você utilizar o crédito, você vai fazer a venda dele, pedindo um valor maior do que aquele que você pagou até o momento da contemplação. Dessa forma, você consegue oferir um bom lucro e a pessoa que compra essa carta de você assume o restante das parcelas do seu consórcio e utiliza o crédito para adquirir um bem. Dessa forma, você embolsa o lucro da venda da carta com dinheiro líquido na sua conta, ficando sem mais nenhuma obrigação com o consórcio que você vendeu. Percebe como é simples? Para você ter uma ideia dos lucros que a venda de cartas contempladas pode proporcionar, eu vou te mostrar um exemplo de uma cliente que nós ajudamos a fazer a intermediação da venda da carta. A Ana, ela contratou um consórcio de R$600 mil em setembro de 2023. A parcela média era de R$ 3.950. No terceiro mês, em dezembro, a carta dela contemplou via sorteio e ela teve disponível para utilizar os R$600 mil que ela contratou em setembro. A Ana deixou o dinheiro dela aplicado na administradora e após 3 meses ela decidiu fazer a venda da carta. Por isso, ela nos procurou para nós auxiliarmos nesse processo. Após umas 2 semanas, nós encontramos um comprador para a carta dela e fizemos a intermediação da venda. Veja só a rentabilidade e o lucro que a Ana teve ao vender a carta com nossa assessoria. No total, a Ana pagou 6 parcelas do seu consórcio, totalizando R$ 23.700. Com o nosso auxílio, a carta foi vendida por R$140 mil. Dessa forma, a Ana teve um lucro líquido de R$ 116.300. Se dividirmos 116.300 por 23.700, veremos que ela fez 490% sobre o valor que ela investiu. Só que a conta correta a se fazer para sabermos a verdadeira rentabilidade da Ana é outra, pois esse valor que ela
aportou ao longo desses 6 meses, totalizando 23.700, foram ao longo do tempo e não de uma vez só. Mas antes de eu mostrar a verdadeira rentabilidade que a Ana teve com a venda da carta dela, caso você ainda não seja inscrito, se inscreve, porque toda semana nós trazemos conteúdo riquíssimo te mostrando como fazer dinheiro com consórcio. Então, se não é inscrito, se inscreve agora. Bom, a conta correta a ser feita é utilizando a HP12C e é a seguinte: nós precisamos considerar nessa conta o período total de investimento, que é de 6 meses. Também considerar o valor do investimento mensal, que foi na média de R$ 3.950. Precisamos considerar ainda o resultado final que ela teve fazendo esse investimento, ou seja, o valor que ela conseguiu com a venda da carta, que foi R$ 140 mil. Jogando esses valores na HP12C, nós conseguimos saber qual foi a verdadeira rentabilidade da Ana. E nós temos como resultado uma rentabilidade mensal de 73%. Perceba que esse valor é muito superior do que qualquer investimento na renda variável. Só para você ter uma ideia, investidores experientes se batem bonito para conseguir uma rentabilidade acima de 1% ao mês. E aqui nós estamos falando de 73% ao mês. Percebe o tamanho da discrepância? Sinceramente, eu desconheço investimento que pode proporcionar essa rentabilidade sem ter riscos de perda, senão um consórcio. E eu não estou querendo dizer que todo mundo que investe com consórcio consegue uma rentabilidade como essa de 73% ao mês. Até porque a carta ela pode demorar mais tempo para contemplar e isso vai afetar na rentabilidade. Mas eu posso te afirmar que utilizando a estratégia e o método que nós ensinamos em um conjunto de cartas de crédito que você contrata, você tem um investimento que na média é muito mais rentável do que renda fixa e muitos ativos da renda variável. E além, claro, de ser muito seguro. E independentemente do momento que você contempla a sua carta, você consegue fazer dinheiro de uma forma ou de outra. Só para você entender de maneira resumida a estratégia de como investir com consórcio é algo muito bom, independentemente do momento da contemplação. Cartas que contemplem até o 4º, 5º ano, ao fazer a venda, você consegue rentabilidades superiores do que se você investisse esse dinheiro na renda fixa ou na renda variável. Cartas que contemplem entre o 5º e o 8º ano, ao fazer a venda, você consegue rentabilidades similares a investimentos tradicionais da renda fixa de bancos, o que ainda é algo muito bom. E cartas que contemplem após o 8º ano, você tem 2 caminhos. Um deles é você deixar a carta contemplada na administradora rendendo juros sobre juros para resgatar o valor ao final do prazo do consórcio. Você resgata um valor maior do que aquele que você pagou em parcelas. Ou então, o segundo caminho é você utilizar o consórcio para construir patrimônio imobiliário. Neste caso, o consórcio ele se transforma em uma ferramenta de alavancagem, porque você tem acesso ao crédito mais barato do Brasil para construir patrimônio. Aqui você vai comprar imóveis com a carta de crédito que contemplou, tendo pago apenas 50%, 60% dessa carta. Ao comprar um imóvel e o alugar, quem pagará praticamente o restante desse imóvel será o seu inquilino. Claro que essa é a estratégia bem resumida, bem enxuta, mas em um conjunto de cartas que você contrata, algumas poucas cartas que contemplem ali no início, até o 4º, 5º ano, já compensam em muito as outras cartas que vão contemplar mais tarde, conseguindo na média uma rentabilidade entre 10% a 30% ao ano, podendo duplicar o patrimônio investido a cada 2 ou 3 anos. E claro que para conseguir tudo isso, você precisa ingressar num grupo de consórcio certo. E se você tem interesse em saber mais sobre como começar a investir com consórcio da maneira certa para poder lucrar muito com ele, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo um link que leva para o nosso WhatsApp para você entrar em contato. Outras 2 perguntas frequentes que eu recebo são essas: onde vender e para
quem vender a carta contemplada. Como as pessoas que compram cartas de crédito contempladas são aquelas pessoas que desejam adquirir um bem imediato em um curto espaço de tempo, como um carro, uma casa, um terreno, o comprador da sua carta de crédito pode ser o seu vizinho, pode ser um amigo, pode ser um parente, alguém da igreja, alguém do trabalho. Pense sempre em oferecer primeiro a sua carta de crédito contemplada para pessoas do seu relacionamento. Mas você também pode anunciar a sua carta de crédito contemplada na internet, como por exemplo em grupos do Facebook, em alguns marketplaces como o Mercado Livre e a OLX. Você também pode oferecê-la para corretores especializados na venda de cartas contempladas. Mas sempre tome muito cuidado para não cair em golpes e só faça a transação se você estiver 100% seguro. Quem compra carta de crédito contemplada também está analisando a possibilidade de fazer um financiamento, mas opta por carta contemplada por basicamente 3 motivos. O primeiro é que o custo financeiro do consórcio contemplado ele tende a ser inferior do que o custo financeiro de um financiamento. O segundo motivo é que geralmente a parcela inicial do consórcio contemplado ele é inferior do que a parcela do financiamento, e isso facilita no momento de estar comprovando renda para fazer a liberação do crédito. E o terceiro motivo, quando falamos em consórcio de imóveis, o prazo total do consórcio ele é muito inferior do que o prazo total do financiamento. No consórcio, geralmente a média é de 18 anos e no financiamento a média de tempo é de 35 anos. E a quarta pergunta que eu mais recebo aqui é: por quanto eu posso vender a minha carta contemplada? E eu já vou avisando que o valor de venda da carta contemplada não é um percentual sobre o valor do crédito. Eu ouço muitas pessoas dizerem que você pode vender a sua carta contemplada por 20 ou 30% do valor do crédito da mesma. Só que isso é uma conta de quem não sabe fazer conta. Por isso, muito cuidado. O valor de venda da carta contemplada depende basicamente de 4 fatores: do valor atualizado das parcelas, do prazo restante do consórcio, do crédito disponível para o uso e a taxa de juros pelo qual você vai repassar o seu consórcio. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico o passo a passo de como você calcular o valor de venda da sua carta contemplada e com isso oferir o máximo de lucro possível nessa venda. Nesse vídeo eu te mostro como fazer a conta considerando esses 4 fatores. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card para você assistir mais tarde. Se bem feito, o consórcio ele é o melhor investimento do Brasil. Em qualquer momento que você contempla a sua carta, você ganha, seja com a venda dessa carta ou até mesmo com a alavancagem de crédito que ele te proporciona. Eu e o Silmar mesmo temos as nossas próprias cartas de crédito e seguimos exatamente essa estratégia que eu expliquei antes. Eu espero que você tenha percebido que existe uma grande oportunidade de você multiplicar o seu dinheiro e também o seu patrimônio por meio do consórcio, atingindo dessa forma mais rápido a tranquilidade financeira. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar aqui abaixo nos comentários, ou caso você queira uma assessoria nossa, você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Um grande abraço e aproveite e dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que ele vai te interessar bastante. Até logo!